Fala meu irmão, fala minha irmã, muito bem-vindo ao nosso canal e o nosso vídeo de hoje é sobre planejamento financeiro. É um assunto tão importante porque isso pode determinar se a sua empresa vai ter sucesso ou não. Mas antes de mais nada, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo aqui para você se desenvolver de verdade como empresário ou empreendedor. Você faz planejamento financeiro? Faz. Deixa eu falar que a maioria das pessoas só faz controle financeiro e não planejamento financeiro e tem uma diferença gigante em relação a isso. Como que a maioria das pessoas fazem? Elas vão controlando os gastos durante o mês e no final do mês elas têm uma relação das despesas que elas tiveram na empresa e de quanto faturou. O famoso DRE, o demonstrativo de resultados. Então tem lá quanto que gastou por categoria de gasto e quanto faturou. E aí termina o mês, vamos fazer o fechamento da empresa para ver qual foi o lucro. Não é disso que eu estou falando. É muito mais do que controle. Eu estou falando de planejamento financeiro. Você tem que planejar quanto você vai gastar na sua empresa antes do mês começar. Para você ter algo a perseguir. Você planeja e depois você vai perseguir esse planejamento durante o mês. Fazer que esses números batam para não ter surpresa. As pessoas fazem o seguinte, é incrível, até empresas grandes, tá? Meu Deus, quanto será que vai ser meu fechamento esse mês? Quanto será que vai ser o resultado da empresa esse mês? Não, você tem que saber isso antes do mês começar. E vou te mostrar aqui, de uma maneira simplificada, uma forma de você fazer isso aí. É isso aqui, lógico, não tão simples assim, porque é só para explicar para vocês, é isso que eu aplico em todas as minhas empresas. Então vem até aqui, eu vou te mostrar aqui no computador, para você entender como é simples e poderoso ao mesmo tempo. Lembre-se, eu só gosto de ferramentas simples e funcionais e poderosas. Como funciona isso então? Você vai colocar todos os meses do ano. Eu coloquei só alguns meses para dar exemplo aqui. Todos os meses do ano aqui. E você vai fazer o quê? 2 colunas para cada mês. Planejado e real. E aí você vai colocar qual foi o volume de vendas que você está planejando para o mês de janeiro. Então, ou seja, em dezembro você vai planejar janeiro. Em janeiro você vai planejar fevereiro e assim vai. E aí, volume de vendas, você vai, quanto que eu vou vender esse mês? Você planeja. E baseado no seu volume de vendas, você vai planejar o quê? Quais são os gastos que você vai ter na sua empresa para produzir, ou para vender, ou para comprar estoque, depende de qual que é o seu negócio. Se é uma loja, você vai comprar estoque para vender, ou seja, você vai determinar quanto você vai gastar de acordo com suas vendas. Tem que ser proporcional isso. Pedro, mas eu nunca fiz um controle disso, eu não tenho nem ideia. Comece a fazer. Tenta levantar um histórico na sua empresa e antes do mês começar já planeje. Então, de acordo com o volume de vendas, quanto vai ser de investimento, custos fixos, mão de obra, custos variáveis, insumos e produtos. Lógico que, por exemplo, investimento. Aqui vai ter só o número fechado de investimento, mas fora você vai ter isso detalhado. Custos fixos, quais são os seus custos fixos de forma detalhada. Mão de obra, enfim, aqui eu coloquei só as categorias principais, para dar o exemplo para você. E aí você vai ter o total de despesas daquele mês baseado no volume de vendas que você quer fazer. Porque, por exemplo, se você tem uma indústria e você produz, você calcula, planeja produzir 1000 itens, quanto de insumo você vai precisar? Vai ter que fazer hora extra? Não, enfim, você planeja os seus gastos de forma antecipada. E aí você vai ter um faturamento planejado em cima disso. E vai ter um lucro bruto. Vai pagar impostos e taxas e um lucro líquido. Então, antes de começar o mês de janeiro, você determina em cada item quanto você quer faturar e gastar. E conforme o mês começou, dia 1º de janeiro, começou a trabalhar. E aí você vai começar a lançar os gastos nessa planilha. E você lança todos eles. De modo que, por exemplo, você determinou que naquele mês você vai gastar 10 mil reais em manutenção na sua empresa. E chegou no meio do mês, você já está com 9.500. Aí quebrou uma máquina que custa 3 mil reais para você fazer a manutenção. Você vai fazer ou não? A hora que você vai para o seu planejamento, peraí, se eu gastar 3 mil reais aqui, como eu já gastei 9.500, eu vou gastar 2.500 a mais do que eu estava prevendo em manutenção. Eu preciso fazer essa manutenção esse mês? Não. Dá para eu segurar aqui e no mês que vem eu fazer isso. Então você vai segurar.
Não, não dá, porque se eu não fizer a manutenção desse equipamento, eu paro a minha fábrica, paro a minha empresa. E aí o que você vai fazer? Olhar para os outros itens de gasto e verificar onde você pode economizar R$ 2.500 para sobrar verba para você fazer aquela manutenção. De forma que você não impacte no seu resultado final, no seu lucro final. Você percebeu como você vai administrar sua empresa de forma diferente? Não é controle de gastos, é planejamento de gastos e faturamento? No meio do mês você não está vendendo aquilo que você planejou. Quais são as ações especiais que você vai fazer para chegar naquele volume de vendas? Você tem tudo isso planejado. Ah, Pedro, eu já ouvi falar sobre isso, sobre business plan. Inclusive, falam para fazer isso de 5 anos. Não faça business plan de 5 anos. Isso é ensinado nas escolas até hoje. Se você for fazer um MBA, vão te ensinar a fazer um business plan de 5 anos. Não serve. Porque em 5 anos, hoje em dia, muda muito o cenário. Isso é uma técnica que se usava há 20 anos, há mais de 20 anos. Hoje em dia não funciona mais. Eu já falo isso há 10 anos. Quando eu falei isso a primeira vez para um professor de MBA, ele falou, não, onde já se viu, você vai contra toda a linha catedrática que existe. Sim, porque eu sei a prática. Você quer ver um exemplo? A pessoa que fez um business plan antes da pandemia, tem que rasgar o business plan completo. O cenário muda muito rápido. Então, o que eu faço hoje em dia e eu aconselho que você faça? Eu planejo o ano de forma macro, com todos os meus indicadores e metas de gasto e faturamento. E eu faço de forma refinada o mês seguinte. Então, de forma macro, eu planejo o ano inteiro, eu sei exatamente o que eu quero para a minha empresa o ano inteiro. Mas aí, de forma detalhada, eu planejo sempre o mês seguinte. E naquele mês eu persigo aquele planejamento para não sair de forma alguma. Eu vou tomar ações durante o mês, tanto de vendas como de despesa, para manter o meu lucro, para não ter surpresa no final do mês. Eu fico assim, indignado quando eu vejo um empresário ter uma surpresa. Esse mês foi horrível, eu gastei muito mais do que esperava. Como assim? Se isso acontecer, você já sabe antes do mês terminar, porque você trabalha de forma planejada. Pegou a chave? Gostou? Faz o seguinte, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para você receber as próximas notificações e faz o seguinte, divulga esse link desse vídeo para muita gente também, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas precisam entender isso. E vou falar, ainda tem pessoas que misturam ainda as contas pessoais deles com a empresa, que é pior ainda. Eu nem falei sobre isso. Eu espero que você já esteja num nível diferente desse ainda, mas faça o teste. Eu tenho certeza que você vai levar a sua empresa para outro nível.